Graça e paz da parte de Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical e também apaixonados pela Palavra de Deus. Eu sou Adriano Ricobello, sou professor da Escola Bíblica Dominical, sou presbítero da Assembleia de Deus em Franca, estado de São Paulo, e também sou teólogo por formação. Então, nesse momento, nós vamos abrir a nossa aula, lição de número 3. Se prepare aí, pegue o seu bloco de anotação para que você possa marcar o máximo possível de informação que nós passarmos aqui. Mas antes disso, peço a você que você venha se inscrever no canal, você que não conhece o canal, o YouTube te recomendou esse vídeo e você gostou do vídeo. Então se inscreva no canal, ative as notificações do sininho para que você possa receber logo após o momento em que nós subimos o vídeo para o YouTube, para que você não perca nenhuma aula. Durante a semana nós temos duas reflexões relacionadas a versículos da aula que estudamos, ou seja, nós vamos estudar a lição de número 3 hoje. Ela tem como intuito ser postada no domingo, para que a partir de segunda, quando você começar a planejar a sua aula para ministrar no domingo, você já tenha o conteúdo aí no seu celular, no seu computador, para que você possa planejar e agregar a sua aula. E no meio da semana, nós vamos usar aí dois versículos que o autor citou, tá, na lição de número 3, para fazermos aí uma reflexão de aproximadamente aí 10 minutos, para que você possa também agregar ao seu conhecimento. Vamos lá? Jesus, o discípulo e a lei, lição de número 3. No texto áureo, ele vai logo citar dois grupos de pessoas, ou seja, os escribas e os fariseus, e vai falar que a nossa justiça deve exceder a justiça desses dois. Então, só para nível histórico, quando nós falamos de fariseus, nós estamos falando de um grupo que possivelmente tem origem na Babilônia, ou no período de Esdras ou Neemias, ou também no período da revolta dos Macabeus, que vai acontecer lá por volta do ano 165 antes de Cristo. O autor também vai citar no textuário os escribas. Esses escribas, o próprio nome já diz, né, aqueles que copiavam alguma coisa, e no caso aqui os escribas copiavam a lei, tá bom? Tinha todo um critério para copiar a lei, e com isso eles ganharam muita importância. No século II a.C., você vai ver eles tendo uma posição elevada no meio do povo judeu. E além deles copiarem a lei, eles interpretavam e também tinham o papel de ensinar. Tamanha era a notoriedade que eles tinham e o valor perante o povo. No tempo de Jesus, na Bíblia, além de eles serem chamados de escribas, eles também eram chamados de doutores da lei, tá bom? Cabe aí uma orientação já no textuário, porque nós vamos falar de Jesus, discípulo e lei, então você deixe bem claro para os seus alunos o que significa esses dois pontos, tá bom? Para ele não se perder e já começar a lição bem afinados. A verdade prática vai falar sobre a justiça, e essa justiça aqui que é colocada pelo autor, ela vem de duas origens hebraicas, e eu queria fazer questão de colocar aqui para vocês. Primeiro, o hebraico Yassar. Esse Yassar aqui significa, quando eu falo de justiça, no hebraico, está falando de caminho reto, direito, suave ou agradável, que traz satisfação ao Senhor, tá bom? Então esse termo justiça tem esse significado. O outro significado para justiça é Sedec. Então Sedec está ligado mais às questões práticas, à justiça prática, e Assar está ligado mais à justiça espiritual, ou seja, eu andar no caminho do Senhor. Sedec significa justo, direito, normal, e você pode usar como exemplo Deuteronômio capítulo 25, versículo 15,
que onde fala que nós devemos, no caso o povo hebreu, usar pesos e medidas corretos. E o interessante é que nós paramos para analisar às vezes e achamos o seguinte: ser justo, fazer justiça é coisa de gente tola, coisa de gente boba, porque ninguém pensa nisso. Pare, analise e pense e reflita. O texto de Deuteronômio capítulo 25, versículo 15. Usem pesos e medidas corretos. Se você continuar lendo o texto, você vai ver o autor de Deuteronômio dizendo assim: para que vocês vivam muito tempo sobre a terra. Ser justo com as pessoas, ser bom com as pessoas, usar a justiça no campo terreno, traz longevidade para a nossa vida. Então, quando você faz algo de bom para as pessoas, você é beneficiado. Tem pessoas que entendem que é só o outro. Não, você é beneficiado por fazer atos de justiça. Tá bom? Então nunca se esqueça disso. Não queira ser malandro, não queira passar a perna nos outros, não queira ser espertão, não queira mentir para ganhar alguma coisa. Não. A Bíblia garante que aquele que é justo com as pessoas, ele tem vida sobre a terra. Longevidade. E isso hoje todo mundo procura. Tá bom? Então cabe esse versículo aí, um versículo chave para você esmiuçar ele e passar para os seus alunos, tá bom? Na leitura bíblica em classe será usado Mateus capítulo 5, do 17 ao 20. Eu queria destacar um primeiro ponto aqui, porque o outro eu vou destacar mais para frente. Mas o versículo 17 e 18 vai dizer que Jesus ele veio não para destruir a lei e os profetas, tá? Mas para cumprir. Isso é fato. Jesus mesmo disse isso, não foi ninguém que falou, foi o próprio Jesus. E o texto também no versículo 18 vai dizer: em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Repare que ele está falando da lei de Moisés que foi dada, a lei e os profetas, tá bom? Nunca se esqueça disso. Passe para os seus alunos. Na época de Jesus nós temos a lei e os profetas. Os escritos, que é lei, profetas e escritos, segundo a teologia, foi adicionado no século V depois de Cristo. Então, na época de Jesus, era a lei e os profetas, ao qual nós chamamos de Tanakh, tá bom? Então, nem um J e nem um tio. Quando eu falo de J no alfabeto hebraico, eu estou falando da menor letra. E quando eu falo de tio, eu estou falando do acento, tá bom? Então, você vai ver que Jesus é muito criterioso nessa questão. Ou seja, Jesus está falando que sobre a lei, sobre o mandamento da lei, não será tirado nem um J e nem um tio, tá bom? Vamos lá para o nosso comentário e nós vamos ver aqui que Jesus quer, através dessa lição, nos mostrar que a justiça nossa tem que ser mais elevada, ou seja, trazer os cristãos um compromisso profundo com a justiça de Deus. Vamos lá. Página 19, entrando agora na lição, na introdução. Eu vou ler alguns pontos aqui, nós vamos destacar algumas coisas e conforme nós formos destacando e abrindo um leque para você, você vai anotando e vai acrescentando, porque a escola dominical ela é diferenciada de todas, porque você não pode seguir cegamente uma diretriz que eu dou, porque a realidade da sua igreja é diferente. Talvez eu traga um conceito que talvez não se aplica diretamente ou se aplica de outra forma na sua igreja. Então é importante você analisar tudo isso, pegar, reter aquilo que é bom do canal e transmitir de forma local para a sua igreja, tá bom? Então cada igreja tem uma realidade. Nessa lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei.
tá? Ele deseja, nós vamos falar sobre essa relação, e a introdução vai dizer também que ele deseja de seus discípulos, o que ele deseja? A questão do cumprimento da lei, tá bom? Vamos cumprir a lei, mas a partir dessa lei nós estabeleceremos uma nova lei, tá bom? Vamos lá. Aí aqui entre a letra da lei e o espírito, tá bom? Então não é somente a letra da lei, será inaugurado também a lei do espírito, tá bom? Vamos lá. E o Senhor, que o Senhor não destruiria a lei, nem o ensino dos profetas, mas iria cumprir e aperfeiçoar, tá bom? Isso vai ser muito importante aí nesses capítulos que nós vamos estudar, 5, 6 e 7, você vai ver que ele veio cumprir, mas também tinha um intuito de aperfeiçoar a lei. E diziam os antigos, porém, eu vos digo. Você vai ver isso nesse bloco aí do capítulo 5, 6 e 7, Jesus falando sobre essa questão. E diziam os antigos, e eu, porém, vos digo. Ou seja, ele tem a ideia de aperfeiçoar, não é mudar, não é retirar, jogar fora, desvalorizar, não, é aperfeiçoar. Tá bom? Então vamos lá. Jesus cumpriu toda a lei. Quando eu falo ele cumpriu toda a lei, eu estou falando de um compromisso com o passado. Seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e reto. Por quê? Quando nós olhamos para a lei fala sobre como andarmos diante de Deus e diante dos homens. Isso é fato. Quando eu olho a lei, eu estou falando, olha, você deve andar assim com os seres humanos, com o seu próximo. Mas também você deve andar assim e fazer assim com Deus. Então ela tinha o intuito de mostrar o relacionamento que nós teríamos com o homem, com o ser humano, e também a forma como deveríamos proceder com relação ao próprio Deus, tá? Até ele vai usar aqui Romanos capítulo 3, versículo 31 da revista, que o próprio Paulo vai dizer: anulamos a lei, tá? Por causa da fé? É um ponto de interrogação. Anulemos ou anulamos a lei por causa da fé em Cristo? Olha o que ele vai dizer. Não. Exclamação. Não. Mas confirmamos a lei. Romanos 3:31. Então você vai ver que o próprio apóstolo Paulo, ele não é contrário à lei, pelo simples fato de ele entender que a lei teve e tem até então o seu papel. Então ele não vai anular a lei por causa da fé, mas vai confirmar o quê? A lei através da sua fé. Aí na página 99 ainda vai dizer assim, ó, não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Então, quando nós olhamos para essa citação de Romanos 3:31, se encaixa perfeitamente com aquilo que o autor colocou. Por quê? Nós não podemos construir um futuro bom se nós desprezarmos, ou seja, se nós não preservarmos as coisas boas dos antigos. Olha para você ver que interessante a citação que eu coloquei aqui de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz: eu plantei, Paulo, dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então, quando Paulo está dizendo isso, ele está falando, ó, eu fiz a minha parte, eu plantei, mas eu não vou desprezar aquele que fez o quê? Que regou, que fez com que aquilo que eu plantei crescesse. Aí ele vai dizer que nem o que planta e nem o que rega é maior, mas sim aquele que deu o crescimento. Então o crédito não vai para mim nem para o outro. O crédito vai para Deus, porque é Deus que dá o crescimento.
Então, aquele que está regando hoje, ele acha que ele é melhor ou maior do que aquele que plantou, que arrancou toco, que abriu a congregação, que fez isso ou aquilo trabalho, tá bom? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi Deus. É uma forma de nós valorizarmos a origem. A origem é Deus, tá bom? Tudo aconteceu por causa de Deus. Jesus não veio destruir a lei. Vamos lá. Para muitos opositores, Jesus era um agitador, revolucionário, destruidor da tradição recebida. Então, quando você olha João capítulo 5, versículo 8, você vai ver esses questionamentos dos judeus, né? Jesus, ele viola o sábado. Jesus diz que Deus é seu pai, porque ele assume que é filho de Deus. E você vai ver aí em Mateus 26, 59 a 61, que eles vão chamar duas testemunhas para opor contra Jesus, dizendo que Jesus ele tinha o poder de destruir e edificar o templo em 3 dias. Então você vai ver que havia aí uma guerra interna religiosa contra os ensinamentos de Jesus, baseada numa falsa interpretação, uma equivocada interpretação ou má interpretação de entendimento, tá bom? Vamos lá. Aí ele vai dizer aqui o seguinte: os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça, conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela e já abandonado. Tá bom? Então você vai ver em Mateus capítulo 8, versículo 4, Jesus não tem o intuito de desvalorizar a lei, porque quando ele cura o leproso, olha para você ver, ele diz para o leproso: vai e mostra para o sacerdote e oferece sacrifício por esse ato. Tá bom? Então Jesus não desprezava a lei, pelo contrário, ele fazia com que as pessoas cumprissem a lei. Em Marcos capítulo 7, versículo 10, que é citado aqui pelo autor, nós vamos ver uma crítica que Jesus faz. Por quê? Aqui vai falar da oferta corbã. E ele vai falar que o filho deve honrar pai e mãe. Só que muitos filhos estavam pegando o que? Os bens e oferecendo a Deus como oferta corbã, para que esses bens não fossem usados para ajudar e cuidar dos seus pais. Era uma forma de proteger os seus bens de gastos futuros. Então eles diziam que ofereciam tal imóvel, tal riqueza para Deus. Então não podia vender, tá bom? Então vamos lá. Aí quando você olha para a Bíblia Sagrada, quando você olha, você vai ver essa crítica de Jesus. O subtópico de número 3 da unidade 1 vai dizer assim, ó, Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Ele vai dizer que o verbo cumprir do grego traz a ideia de tornar cheio, completo, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir literalmente. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição. E olha para você ver o fato. Ele vai vir fazer o quê? Ele vai aperfeiçoar a lei, ele não vai descumprir a lei. Aí ele vai usar o texto de Mateus 5, versículo 21 e 22, ao qual vai dizer: foi dito aos antigos. Tá, 3 pontos, porque ele vai especificar o que Jesus quer dizer. Aí o que nos interessa é aqui, ó. E eu, porém, vos digo. Então Jesus vai aperfeiçoar a lei. Então a ideia de matar, por exemplo, não está somente no sentido de tirar a vida, está também no sentido de ofender, de humilhar, que no caso lá a palavra raca é louco, né? Delinquente, chamar a pessoa de raca era uma ofensa muito grande. Então não é somente matar,
mas ofender com palavras que também matavam a pessoa interiormente. Se você for usar esse exemplo que Paulo usou, que Jesus usou, Paulo também vai usar. Paulo é imitador de Cristo, não é? Então, olha, vamos lá. Se você olhar para o texto de Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, vai dizer assim, ó, aos casados, nós não vamos entrar aqui na questão, eu só quero o objetivo. Não eu, ou seja, aos casados, não eu. Aí mas o Senhor, quando ele vai dar instrução ao casado, ele diz assim, ó, ele deixa bem especificado, não é eu que estou falando, é o Senhor. Digo, não eu, mas o Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Ou seja, a responsabilidade recai sobre o próprio Deus, porque ele está ensinando aos casados. O versículo 12, tá, vai dizer assim, ó, e eu vos digo, não o Senhor. Olha para você ver que a frase inverteu o sentido dela. Primeiro ele falou, digo não eu, mas o Senhor. Agora, quando ele vai dar a próxima instrução, ele diz assim, ó, e eu vos digo, não o Senhor. Então ele assume a responsabilidade por questões éticas e morais e de assuntos que não foram agregados no Evangelho, ele tem o dever de corrigir algumas falhas dentro da igreja, porque a Bíblia, ela, por mais que ela tenha uma inspiração verbal e plenária, ela não aborda determinados assuntos dentro de uma minúcia, ela não tem esse papel de minuciar todos os detalhinhos da vida e tudo que acontece dentro da igreja. Ela tem uma lição geral, tá bom? Então, por isso que Paulo vai dizer, eu vos digo, e não o Senhor, baseado nas palavras de Jesus, porque ele já havia feito esse tipo de transformação dentro da lei de Moisés, e Paulo vai fazer essa transformação dentro da igreja, tá bom? Então aqui vai dizer no próprio subtópico 3, escribas e fariseus que usavam da lei para abusar do povo. Então, quando vai começar as críticas aos fariseus e aos escribas, nós temos aqui alguns abusos. Você usa o nome de Deus, você usa a autoridade de Deus, você usa a palavra de Deus para oprimir o povo, para trazer o que? Uma repreensão, mas não aquela repreensão que salva, cura e liberta, mas aquela repreensão que causa aprisionamento. E quando você olha a crítica, você vai ver que eles colocam o que? Fardos pesados do povo, que eles não conseguem carregar com o mindinho. Tá? Ele vai dizer também que eles gostam de ser vistos e também gostam de ser chamados de rabi, que é mestre. Lembra que Jesus foi chamado de rabi? Eles gostam, os fariseus, os escribas, que são os doutores da lei, gostam de ser chamados de rabi. Eles gostam, como Jesus criticou, de se assentar nos primeiros assentos, eles gostam de aparecer, eles gostam de ser notados. E Jesus fez outras críticas, né, como sepulcro caiado, eles parecem aqueles túmulos que são cobertos de calcário, que ficam lindos e bonitos, mas por dentro há podridão e ossos secos. Usam largos vestidos, largas franjas, né? Usam a inscrição santidade ao Senhor, que a mitra, tá? Usa aqui na testa para poder mostrar a santidade, enfim. São várias críticas feitas aos fariseus e também aos doutores da lei da época, tá bom? Vamos lá para a unidade 2. Se até aqui você gostou, deixa o seu like aí, tá bom? Isso vai nos ajudar muito. Deixa o seu comentário, alguma colocação, alguma observação, deixa aí, para que todos que passarem pelo comentário possam também usufruir do seu comentário adicional, tá bom? Vamos lá.
A unidade 2 vai dizer a letra da lei, a verdade do Espírito. Então vamos lá. De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto, ou seja, os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação. Em suma, Romanos 7, do 7 ao 25, dominado pela fraqueza da carne, sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei, tá? Se você pegar aqui Romanos capítulo 7 e pegar alguns versículos, por exemplo, o versículo 7, Paulo vai advertir o seguinte: a lei me fez saber o que é pecado, porque a lei também tinha o papel de mostrar o pecado do ser humano. O versículo 8 do mesmo capítulo que foi citado aqui no comentário, o versículo 8 vai dizer: se não existisse a lei, o pecado seria coisa morta. Ou seja, só existe o pecado, só existe o conhecimento do pecado por causa da lei. Se não existisse a lei, o pecado seria coisa morta. O versículo 13 do mesmo capítulo vai dizer: o pecado, usando o que é bom, me trouxe a morte. Olha para você ver que paradoxo nesses 3 versículos. Ele não está dizendo que a lei é ruim, mas que a lei fez com que ele conhecesse o que era pecado. E o pecado, usando o que era bom, o que era bom? A lei. A lei mostrava o relacionamento com o homem e mostrava o relacionamento com Deus. Mas com isso ele descobriu o que era pecado através da lei. E com isso ele vai dizer: o que era bom me trouxe morte. A lei. A lei traz morte por causa do conhecimento do pecado. Aí ele vai dizer no 8 e 1, capítulo 8, versículo 1 de Romanos, o seguinte: a lei do Espírito de Deus livrou você da lei do pecado e da morte. Aí você começa a ver ele fechando o assunto. Ele primeiro explica sobre o assunto da lei, referente ao conhecimento do pecado e da morte, e aqui ele vai falar que a lei do Espírito de Deus, essa nova lei que estava sendo implantada, ela livrou o homem do quê? Do pecado e da morte que vinha através da lei, tá bom? Então vamos lá. Aqui no subtópico 2 da unidade 2, a perspectiva teológica da lei. Aqui nós vamos ver uma tríplice divisão, que é a lei moral, a lei cerimonial e a lei judicial. A lei moral envolve os 10 mandamentos, tá? A lei cerimonial refere-se à adoração do povo. A judicial tem a ver com as diversas responsabilidades civis, individuais e sociais da comunidade judaica. Então, se você parar para analisar Gálatas, versículo 2, capítulo 2, versículo 16, o texto vai dizer, eu vou resumir aqui, dizendo o seguinte: não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente pela fé. Então, o pecado tinha a capacidade e a honradez de mostrar o pecado, mas a justificação, que nós chamamos dentro da teologia, a justificação definitiva, essa justificação inicial, que é a partir do momento que a pessoa aceita Jesus e o torna santo, não através de ritos, mas através da aceitação de Cristo na sua vida, essa justificação não poderia ser alcançada através da lei, mas sim pela fé. E nós lemos aí na página 19, Romanos 3 e 31, que Paulo vai dizer: nós não anulamos a lei, mas nós confirmamos ela pela fé. Gálatas 2 e 16 vai falar muito bem sobre isso, que nós não podemos ser justificados pelas obras, mas somente pela fé, ou seja, ser considerado justo diante
de Deus, tá bom? Aí ele vai dizer aqui, ó, ele oferece um novo e vivo caminho para chegar a Deus. Ou seja, eu não preciso de animais para chegar a Deus. Eu não preciso de sacrifício. Eu não preciso de ofertas de libação, ofertas pacíficas. Eu não preciso disso mais. É um novo e vivo caminho. Aquele antigo caminho, ele teve o seu papel de importância, porque tem gente que ignora, né, o Velho Testamento. Não, ele teve o seu papel de importância, porque sem o velho nós não entendemos o novo, porque ele diz que o velho é a sombra da realidade, a realidade está em Cristo, tá bom? E você vai ver aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, dizendo o seguinte: temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, e nós vamos ver que ele descortinou o véu, ou seja, o seu próprio corpo. Não existia o véu, a cortina que estava tampando ou estava escondendo a Arca da Aliança. Olha para você ver, essa cortina só tinha acesso depois dela o sumo sacerdote. Por isso que Romanos vai dizer: entremos com ousadia diante de Deus. Aí aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 19, vai dizer: temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, porque era somente o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano dentro do Santo dos Santos para oferecer um sacrifício nacional. O sacerdote, ele cuidava sim, cuidava da mesa dos pães da proposição, do incensário que ficava antes da cortina, cuidava do candelabro, cuidava da pia que ficava do lado de fora, cuidava também do lado de fora do altar de holocausto, mas a Arca da Aliança, o concerto, só podia entrar no Santo do Santo quem era o sumo sacerdote, tá? Então é por isso que ele vai dizer que esse véu que descortinou é o próprio corpo de Cristo, ou seja, quando eu adentro ao corpo de Cristo de maneira metafórica e espiritual, eu passo por este corpo e encontro Deus, que está de maneira simbolizada pela Arca da Aliança. Então, Cristo é a cortina que se abriu para nós através do que? Da morte vicária de Cristo. Então, através dessa morte, eu entro no Santo dos Santos e tenho acesso ao próprio Deus que está nos vendo, tá bom? Aqui nós vamos ver no subtópico de número 4, que é aliás, o subtópico de número 3, né? Que nós lemos aqui Hebreus capítulo 10. A lei e a verdade do Espírito. Nós vamos ver que nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos e antitipos, né? As sombras, os símbolos, profecias. A causa dessa realidade é perfeita. É a morte substitutiva de Cristo, que nós já acabamos de falar em Hebreus, tá bom? E hoje os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo, e não é por mérito seu, tá bom? Não é por mérito meu. Eu só sou alguma coisa por causa de Cristo. Eu só estou em algum lugar, estou vivo por causa da misericórdia do Senhor que tem nos alcançado, tá bom? Então não é mérito nosso, não adianta fazer obra. Tiago vai falar que fé sem obras é morta, tá? Então eu preciso de alinhar a minha obra à minha fé. Com a minha fé eu entendo que a minha obra só tem valor porque é resultado da vida do salvo, mas a obra não salva a pessoa, mas a pessoa é salva por Cristo. Então, se ela é salva por Cristo, a única forma dela demonstrar o seu estado salvífico, o seu estado de salvo, é demonstrando isso através das obras, tá bom? Então, vamos lá, página 21, subtópico de número 4, já estamos chegando aqui no final da revista. Qual é o propósito da lei para os discípulos? Nós vamos ver aqui que a propósito da lei para os cristãos, vamos lá. A lei é santa, Romanos capítulo 7, versículo 2, já falamos sobre isso, 12, né?
está estabelecida. Romanos capítulo 3, versículo de número 31, aonde nós lemos que anularemos a lei por causa da fé? Não, de forma alguma. Pelo contrário, confirmamos. Nós já lemos esse versículo. Romanos 13, do 8 ao 10. É importante nós pararmos aqui, porque vai falar sobre a lei. E a lei, como o próprio autor disse aqui, será que a lei tem algo a ver com o cristão? Tem. A sua essência, o seu norte, faz com que nós entendemos melhor esse período da graça e a importância que a graça tem. Já dizia Dietrich Bonhoeffer o seguinte: a graça é de graça, mas cuidado com o mito da graça barata, tá bom? Tem muita gente anunciando uma graça barata sem precisar de fazer nada, mas a graça é de graça, isso é fato, é para todos. Mas cuidado com o mito da graça barata. Dietrich Bonhoeffer falou muito bem e fez essa grande colocação e nós usamos hoje aqui na nossa aula, tá bom? Romanos capítulo 3, do 8 ao 10, vai dizer assim, ó, que o amor é o cumprimento da lei. Então, de tudo que existe sobre a lei, e aquele questionamento, 612, 613 preceitos, que está embutido na lei de Moisés e tudo mais, na Torá, tá. Não adianta eu estudar, eu querer praticar, mas sem ter o amor. O amor é o cumprimento da lei. Aos mandamentos, amai a Deus sobre todas as coisas e amai o teu próximo como a ti mesmo. E quando eu falo de amor, e tá lá, Jesus mesmo falou sobre amor, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí aqui você vai ver em Romanos se repetindo isso, que o amor é o cumprimento da lei. Se você olhar, isso não é algo que Jesus inventou, tá? Jesus se baseou na lei. Se você pegar Levíticos, capítulo 19, versículo 18, vai falar sobre o amor ao próximo. Então não tem novidade. Jesus falou algo que deveria ter sido praticado há muito tempo. Aí nós vamos ver, mas Jesus foi revolucionário, falou do amor a Deus, amor ao próximo, tá. Mas a lei já mandava amar o próximo como a ti mesmo, tá bom? Aí você vai parar para analisar, para a gente sair aqui, o seguinte: quando eu falo de amar o próximo, eu estou falando de uma intermediação. Você é o estado intermediário. Por quê? Porque eu tenho entre o estado intermediário Deus e o próximo. Eu sou o estado intermediário. Aí o que acontece quando eu falo de amar o próximo e quão profundo é isso que Jesus falou? Primeiro, eu sou o estado intermediário, então eu falo assim, ó, eu amo a Deus. Tá, tudo bem. Mas o estado intermediário diz, eu tenho que amar o meu próximo. Mas se eu não amar o meu próximo, não estou amando a Deus. Aí eu digo assim, não, eu amo o meu próximo, eu faço bem, eu faço doações, mas não amo a Deus. Aí, você é o estado intermediário. Só que antes de você amar o teu próximo, pegue aí, para você usar na sua sala de aula. Antes de você amar o seu próximo e antes de você amar a Deus, primeiro, se você não se amar, se você não se valorizar, se você não entender que você é importante, eu não estou falando isso no sentido antropológico, tá? Eu estou falando isso no sentido espiritual, cristão. Porque eu estou falando de pessoas que estão na igreja, tá? Então, se eu sou uma pessoa invejosa, rancorosa, ambicioso no sentido de passar a perna, de querer dilubriar as pessoas, mentindo, enganando, se eu não amo a mim mesmo, se eu minto para mim mesmo, como é que eu vou amar o próximo? Como é que eu vou amar a Deus? Ou como é que eu vou amar a Deus para amar o próximo, sendo que eu me engano a mim mesmo? Eu não posso viver me enganando. As pessoas não param para analisar isso. Mas o fulano ali, ele não merece. Ou eu não dou atenção, não dou crédito para ele. Toma cuidado. Porque esse amor que você sente, você tem que passar para o outro. Tá? Então, muito cuidado com isso, porque nós temos o papel intermediário. Não tem como eu falar que ama a Deus sem amar o próximo. E amar o próximo tem que amar a Deus. Você está no meio dessa disputa.
tá bom? Vamos lá, o tópico 3, para a gente encerrar aqui, vai falar quem é o grande no reino dos céus. O grande no reino de Deus, e foi falado aqui, foi abordado no versículo 19 da nossa leitura bíblica em classe. E ele vai dizer aqui que essa questão de menor, vai falar assim, ó, grande no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Deus. Consequentemente,